E eu falei assim, Sandra, nós estamos aqui ouvindo essa palestra que custa esse dinheiro todo e ouvindo coisas que a gente aprende na igreja. As pessoas estão pagando esse dinheiro todo para aprender aquilo que a gente recebe de graça dentro da igreja através da palavra. Uau, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí teve uma palestrante americana que trouxe uma palestra sobre conversas desafiadoras, falando sobre conversação e expressividade e conversas desafiadoras dentro da empresa, das organizações. O foco era muito voltado para a questão empresarial, mas as pessoas lá fora têm a Bíblia e os personagens bíblicos como referência de grandes lideranças. E eles entendem lá fora que o bom líder é aquele líder que serve. Porque eles viram que os exemplos que a gente tem na Bíblia, eles deram certo. É um princípio. Então você vai estabelecer a sua liderança, a sua autoridade, a fidelidade daqueles que caminham com você, à medida que você serve a eles. À medida que você motiva os seus liderados a crescer junto com você. À medida que você mostra o caminho e caminha junto com eles aquela jornada. Você tem um propósito, você chamou a sua equipe para desenvolver um trabalho, ótimo, você é o que chega mais cedo, você é o que vai à frente, você é o que traz sempre uma motivação para todo mundo. Olha como é que é interessante a liderança de Jesus, porque ao mesmo tempo Jesus nunca deixou de falar a verdade com os seus discípulos. Há um momento que as pessoas queriam seguir Jesus, e Jesus falou assim, olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus vira para a pessoa e fala assim, vai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo em si. Imagina se o seu líder chega e fala com você essas verdades dessa forma, mas de repente Jesus vira e fala com ele assim, olha, mas aquele que tudo que você deixar por amor de mim, no reino de Deus você vai receber 100 vezes mais. Olha como que Jesus trazia, além de falar a verdade, mas ele trazia para aqueles seus discípulos, olha, mas há uma motivação. Persevere nisso. E Jesus, ele ia junto com os seus discípulos andando por aquele lugar todo. Jesus saía servindo e andando junto com a sua turma. Jesus, o que eu lembro agora, houve só um momento em que Jesus manda os discípulos ir à frente e resolver alguma coisa, que é quando Jesus manda eles preparar a ceia. Se alguém lembrar uma outra passagem que Jesus manda eles à frente e Jesus não está junto, Jesus chega depois, mas eu acho que é só essa. Porque quando Jesus manda eles atravessar o mar, Jesus já tinha passado um dia inteiro servindo as pessoas, abençoando, pregando, curando. Jesus sai para poder orar reservado no monte ao Senhor, e depois Jesus sai em cima das águas para encontrar com os discípulos. E ainda trabalha mais um pouquinho quando ele acalma a tempestade. Mas nesse momento Jesus manda os discípulos à frente e fala assim, vai lá e prepara a ceia. Vai na casa do fulano, tem um jumentinho preparado, fala com ele que é para mim, ele já está sabendo, e procura uma hospedaria que nós vamos fazer a ceia lá. Mas fora isso, você vai ver Jesus o tempo todo junto com os seus discípulos. Quando o barco estava lá naquela procela do mar da Galileia e o pau quebrando, Jesus estava dentro do barco com eles. E Jesus saía andando para todo lado, então Jesus era aquele líder que estava junto com os seus liderados. Jesus andava com o pé sujo igual a eles. Andava com a roupa empoeirada igual a eles. Então, você percebe que quando os apóstolos começam no livro de Atos e começam a exercer a liderança, eles vão fazendo o que? O modelo de Jesus, eles começam a servir as pessoas. Eles começam a servir as pessoas igual Jesus, através da palavra, do ensino e dos sinais e as maravilhas. Naquele tempo, os sinais, eles tinham uma abundância muito maior. Muitas vezes as pessoas questionam, por que hoje em dia a gente não tem sinais, igual no livro de Atos e tal? Porque existia um propósito. Milagre é diferente de sinal. Por que muitas vezes você vai ver a Bíblia falando os sinais que os apóstolos realizaram?
Porque os milagres, os sinais, eles davam validade na palavra que os apóstolos estavam ensinando. Era necessário que aqueles sinais acontecessem para que a palavra dos apóstolos, e a palavra dos apóstolos era doutrina, e se tornou a nossa doutrina cristã, está aqui escrito para a gente acompanhar e seguir. Então aqueles sinais, eles estavam com os apóstolos dando o quê? Chancela, confirmando aquilo que eles pregavam. Mas o tempo todo você vai ver os apóstolos fazendo o quê? Servindo. O tempo todo eles estão servindo. E eles trabalhavam muito. E eles adquiriram autoridade pelo que eles serviam. Pelo que eles ensinavam, pelo que eles faziam. Então, o nosso exercício de liderança cristã, ele é fundamentado na nossa forma de servir o outro. Você pode olhar, dar uma retrospectiva da sua vida cristã, a sua caminhada. Pensa nas pessoas que te respeitam como cristão, que respeitam a sua reputação cristã, e veja se essas pessoas não te respeitam porque em algum momento você trouxe uma palavra para elas e vocês as serviram de alguma forma. Então o exercício da nossa liderança, ele é fundamentado nesse servir. O líder cristão, ele precisa entender que o que vai dar o respaldo da nossa autoridade quando nós assumirmos um cargo na igreja, agora eu falo de alguma coisa que o homem delegou para nós, quando você é chamado aqui, Marcos, e o Senhor, pastor, põe a mão na sua cabeça e te unge pastor, amém? Amém. Amém, irmão? O de pastor é uma bênção, viu? Glória. É uma bênção, irmão. Olha lá, a pastora Valdete aqui, tá no canto da orelha lá. Quem já viu o pastor Fantini triste aqui, ó? Mulher de pastor é uma bênção, não é, pastor Maurício? Então, quando o homem colocar você em um cargo e te ungir, ou te estabelecer numa posição de liderança e tornar aquilo público através de uma delegação, você está sendo colocado ali porque você precisa servir. Porque tem pessoas que são colocadas em cargos, e a Bíblia fala que em algumas pessoas são impostas as mãos de forma precipitada, antes do tempo. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa não entendeu o exercício da liderança cristã no servir. Sabe quando alguns lugares, alguns ministérios, e que a pessoa tem lá, tem o filho do pastor, tem o primo do pastor, tem o irmão do pastor, e aí o pastor vai, não, vamos colocar a nossa família aqui para ser... Aí vai ungindo todo mundo lá e colocando os cargos da igreja, e vai assumindo a posição de liderança da igreja. Às vezes a pessoa nem está preparada para aquilo, então ela é colocada naquele cargo por causa do homem. E ela não entende o princípio de liderança, porque talvez se ela for colocada pelo homem ali, mas se ela exercer esse princípio do servir, aos poucos ela pode conquistar essa posição e realmente é reconhecida como líder. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que a pessoa assume uma posição agora delegada pelo homem, e ela não exerce o servir, ela quer ser servida. E aí, eu quero lembrar vocês de um conceito que foi tratado muito tempo na igreja sobre a cobertura espiritual. E até hoje eu vejo que muitas pessoas não entendem o que é isso. Muitas pessoas chegam e falam, porque estou debaixo da cobertura do pastor fulano. Estou debaixo da cobertura do pastor ciclano. Aí aquele pastor, aquele líder que diz estar sob a cobertura, ele está ali e ele só sabe mandar e dar ordens. Vai, volta, vem, vai, dá palpite na vida da pessoa em todos os sentidos, que a pessoa tem que fazer tudo aquilo que ele manda. Mas o sentido da palavra cobertura não é isso. O que é cobertura? Pensa comigo um telhado. O telhado é uma cobertura. Né? Aí eu te pergunto, o que cai em cima do telhado que você não sofre o dano? O telhado te protege da chuva, do sol, das pedras, das intempéries qualquer. O telhado ele está ali para quê? Para proteger. E aquele que está para proteger é que vai levar o chumbo na asa.
Se você está debaixo da cobertura de alguém, você tem que estar protegido. Se você é cobertura espiritual de alguém, você está protegendo. Você não está sendo cobertura para ser servido. Olha que entendimento errado. As pessoas acham, não, eu sou líder, esses aqui são os meus liderados, então eu mando ir, mando voltar, eles obedecem, igual o centurião romano que falou com Jesus que ele é um homem de autoridade, que ele manda ir, manda voltar, e etc, etc. Isso não é cobertura. Sabe nos filmes, quando fala assim, tá aquele filme de guerra, né? Tá lá aquele filme Aí o soldado fala assim, vai que eu te dou cobertura. O que ele está dizendo? Eu vou vigiar e vou sentar bala no inimigo para que você passe ileso. Cobertura espiritual é isso. Quer ver um exemplo interessante sobre cobertura espiritual? Quando a gente pensa no caso do que aconteceu com Davi e Urias. Quem conhece a história? Davi trai Urias com Batseba, né? Agora todo mundo lembrou, né? Então, o que Davi faz? Davi resolve matar Urias. E Davi escreve uma carta, sela aquela carta e fala, Urias, você leva essa carta e entrega para o comandante. Olha a fidelidade desse homem, que ele foi com aquela carta selada e não abriu ela para ler no meio do caminho. Mas você não sabia que estava escrito, você tinha que cumprir a ordem. Né? Mas olha o que acontece. O que fez com que Urias de fato morresse naquela peleja? Porque na hora que Davi manda aquela carta para que ele fosse colocado na frente da batalha e que ele não fosse coberto, os inimigos viessem e matassem Urias. Davi tirou a cobertura espiritual sobre Urias. Davi desacobertou Urias. Primeira coisa, era tempo de guerra. Davi, como líder, ele não deveria estar no palácio, ele deveria estar na guerra. Davi, ele saiu da sua posição de liderança e ali ele começa a fazer um monte de coisas erradas. Ele faz um monte de bobagem. E isso lhe custou muito caro. Então, nós como líderes, nós temos que entender que as pessoas estão sendo influenciadas por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala, pelo nosso ensino. Elas confiam em nós. Há uma honra nisso, mas há uma responsabilidade nisso. E é para isso que você está se preparando. E quando você vira para um liderado seu e o abençoa para que faça um trabalho, ele está indo debaixo da bênção. Não é porque você é melhor do que ele, não é porque ele sabe que você vai estar aqui orando, ele sabe que você vai estar aqui cobrindo a vida espiritual dele, ele sabe que recebeu de você instrução suficiente para fazer o que precisa ser feito, e ele sabe que se você falar assim, olha, você vai lá, por exemplo, vamos pegar aqui que eu peguei muito Marcos, vamos pegar lá deixa eu ver, o Paulo. O Paulo fala assim, olha, eu recebi um convite, né? A Carla, que é a líder do Paulo ali nos jovens, né? Aí o Paulo disse, Carla, eu recebi um convite, eu vou pregar lá na igreja, lá, nos jovens da igreja tal, não sei o que tem, eu queria que você me abençoasse para poder ir lá e tal. Aí a Carla olha para o Paulo e fala assim, não, Paulo, eu vou lá com você. Eu quero estar lá de perto, intercedendo com você, te apoiando, para as pessoas verem que você não está sozinho, que você tem um ministério que te apoia, você tem gente que está com você. Ela sentiu que precisa. Mas se ela sentiu que você pode ir sozinha, ela fala assim, não, Paulo, vai que você está debaixo da bênção, eu estou orando por você, você vai ser vitorioso lá. São duas formas de manter a cobertura. Você vai junto, ou você envia e continua na retaguarda. Isso é liderar, motivar, apoiar. Isso é cobertura espiritual. Então nós que pensamos nesse desenvolvimento de liderança, principalmente no meio cristão, igual nós somos, fazemos parte, estamos dispostos a fazer isso, serve para qualquer área da sua vida. No seu trabalho, na empresa onde você trabalha, na sua casa. Você entender que você está ali com uma referência. Não duvide. As pessoas em algum momento elas vão procurar você porque sabem que você é crente, que você tem uma palavra, que
você tem uma coisa de sabedoria, você tem algo para resolver o problema daquelas pessoas. Eu já tive algumas experiências dessa forma, e é muito interessante quando você está dentro de uma empresa, que as pessoas não são crentes, mas as pessoas reconhecem você como alguém que é um representante do Evangelho ali naquele lugar, representante de Cristo. Uma das experiências mais interessantes que eu tive na empresa que eu trabalhava, e chegou um casal, aliás, um casal não, chegou uma irmã para trabalhar lá, e ela era do departamento pessoal, e ela tinha recentemente separado o marido. O marido saiu de casa, e ela estava lá muito triste, e ela foi, o pessoal falou assim, o Jairo mais a Sandra são cristãos também, nos apresentou. Aí nós acompanhamos ela, oramos por ela, visitamos a casa dela. Em menos de uns 2 meses daquela situação, o marido voltou para casa, ela engravidou, o casamento desse ficou uma maravilha. As pessoas ao redor viram aquilo, e muitas delas, elas não, vamos dizer, elas não vieram para Cristo, ainda não se converteram, mas, volta e meia, que elas estavam passando por uma dificuldade. Ô Jair, tem jeito de você pedir lá na sua igreja para mim? Ô Jair, está isso assim acontecendo, o que você acha? O que você pode me dizer? Porque as pessoas veem que você ali tem uma influência, que aquilo que você fala, isso me resultou em bênçãos muito grandes. Por 2 vezes que nós viajamos, 2010, 2012, que nós viajamos para o norte de Minas, os diretores da empresa nos deram ofertas financeiras muito boas para a gente poder fazer a viagem. Então, o que significa isso? Que você está em evidência de alguma forma. Lá você exerce algum tipo de liderança. Lá você é algum tipo de referência. E você está exercendo o quê? Influência, e aquelas pessoas sabem que tem algo em você que elas precisam. E nem sempre o que você vai falar com elas é um versículo bíblico. Nem sempre o que você vai falar com elas é uma pregação, uma oração. Mas a sabedoria que Deus colocou na sua vida. Testemunha para o Evangelho. E aí você exerce liderança. Quando há uma situação importante, a sua opinião vai contar. Não duvide. Vai contar. Então, você percebe que essa ação, esse exercício da liderança nossa, ela ultrapassa os limites da nossa congregação. Porque quando você leva isso para a sua vida. Então, o que eu quero assim que você tenha como central de tudo isso é que o líder cristão é um líder que serve. Você desenvolve a sua autoridade, você desenvolve a sua liderança através do servir. E, naturalmente, as pessoas que são influenciadas por você, elas passam também a servir. Você vai ver que o apóstolo Paulo vira e fala para aquelas pessoas assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Paulo liderava muita gente, ele liderava muitas pessoas. E às vezes a gente acha que essa declaração de Paulo foi algo assim, como ele teve coragem de fazer isso. Não, só o apóstolo Paulo mesmo que podia fazer isso, né, de fazer essa declaração. Por que não nós? Por que nós não podemos chegar em algum momento e falar, assim como eu imito Cristo, imite também a mim? Quem tem coragem de falar isso? Às vezes você não precisa nem de falar, as pessoas vão fazer, porque você como líder influencia elas a ser imitadores seus. Então, na prática, irmãos, o exercício da nossa liderança, ele tem que estar fundamentado nesses princípios. Outra coisa muito importante é você pensar que Jesus, ele estava ali fazendo aquele exercício de liderança, assim como Davi, Paulo, todos os apóstolos, e eles estavam muito atualizados ao contexto que eles viviam. Eles exerciam liderança para pessoas e ele falava na linguagem que aquelas pessoas entendiam. Ele entendia o universo daquelas pessoas. Basta você ver os ensinos das parábolas de Jesus.
Jesus falava para as pessoas que estavam no campo, que eram pessoas que criavam gado. As parábolas de Jesus estão sempre em volta dessas coisas. Você vai ver, fala de plantar, de semente, de videira. Aí vai falar do reino de Deus semelhante a um grão de mostarda, uma pérola preciosa, coisas que são naturais ali. Se Jesus viesse contar essas parábolas nos dias de hoje, com toda a tecnologia, prédio, asfalto, essas coisas, certamente Jesus usaria parábolas que fossem contextualizadas para a nossa realidade, porque é a linguagem das pessoas que te ouvem. O seu ensino, então, por exemplo, a Carla que lidera jovens, ela tem que entender o universo dos jovens que ela está liderando. Ela tem que entender como que aqueles meninos pensam, quais as influências que eles recebem. Você tem jovem em casa que está criando seus filhos. Para você liderar bem os seus filhos em casa, você tem que entrar no universo tecnológico que eles dominam e a gente está aí olhando assim, tentando entender. Se você não fizer isso, você não expande a sua liderança. Não dá para a gente tentar usar métodos antigos no momento recente. Não, a gente tem que se atualizar o tempo todo no exercício da nossa liderança. Nós temos que estar sempre atuais, temos que estar sempre contemporâneos às coisas que estão acontecendo, manter a nossa liderança bem informada, bem preparada. Você tem que pensar nisso, porque as coisas acontecem nesses dias de hoje muito rápido. E as pessoas estão cheias de informação na cabeça e pouco conhecimento. Elas estão cheias de informação e pouca profundidade. Você levar uma mensagem hoje, ensinar algo para as pessoas hoje em dia do Evangelho, você tem que se desdobrar dentro do contexto que as pessoas vivem para que elas consigam captar uma parte do que você está falando. Você tem que se contextualizar. Você tem que conhecer bem aquelas pessoas que você está liderando. Eu tive várias oportunidades de liderar várias coisas. Eu fui líder de louvor na Lagoinha há muito tempo. Eu era líder do ministério. E era desafiador, porque você tinha pessoas que tinham muito boa vontade, mas tinham pouca capacidade. Tinha pessoas que tinham muita capacidade e pouca boa vontade. Você lidar ali e conseguir. E foi numa época muito difícil para mim também, porque depois de algum tempo aqui eu fui aprendendo alguns desenvolvimentos na minha liderança e eu não tinha uma liderança muito boa na época. Eu tinha muita dificuldade, minha paciência não era tão alongada assim. Então eu tive muitos desafios na liderança. Muitos desafios. Bati muita cabeça. Até entender algumas coisas, sendo trabalhado por Deus, produzindo desenvolvimento na minha vida, até que eu consegui, fluir no meio daquelas pessoas. Porque às vezes você chega, você tem gente que é muito bom de música, mas é muito ruim de compromisso. Você tem gente que é muito boa de compromisso, mas é ruim de música. Você tem de tudo. E aí você tem que saber administrar essas coisas, porque você está lidando com pessoas. Você tem um ministério, o ministério de louvor na igreja é um desafio, porque você está ali lidando com pessoas. É gente. Você tem que saber muito mais lidar com gente do que com música. Você tem que saber muito mais lidar com relacionamento interpessoal do que com os acordes e a harmonia. Você pode ser, assim, um Mozart, o Beethoven, mas se você não souber lidar com gente e liderar pessoas, não adianta, a sua habilidade não vai ajudar você a fazer com que a sua equipe cresça, que as pessoas sejam desenvolvidas, que as pessoas sejam motivadas, que elas produzam mais, que elas cresçam junto com você no ministério. Porque a questão do conhecimento técnico ela é necessário, mas é necessário você conhecer gente, você trabalhar com gente, saber lidar com pessoas, saber interagir com pessoas, saber que nem sempre as pessoas estão boas naquele dia, às vezes não é um bom dia para aquela pessoa, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade em casa, ela tem uma situação qualquer, e naquele dia não dá para você exigir muito, a pessoa vai desafinar, vai cantar mal, e não vai ser legal aquele negócio ali, e amém. Você vai lá na casa dela lá, e
abraça ela e cuida dela, e discipula ela, e ajuda ela, tira um dinheiro do bolso e dá a ela se ela estiver precisando. Sei lá. Isso é liderar. Fora isso é mandar. É ter cargo. Gente, liderança cristã é cuidar de gente. O dia que a gente entender que dentro do nosso exercício de liderança, em qualquer cargo que você tiver, é cuidar de pessoas, muita coisa vai mudar. Às vezes é preferível você não fazer algo, ou permitir que alguém não faça algo naquele dia, para que ela seja preservada nas suas emoções, do que às vezes você exigir que ela faça algo que ela não está dando conta naquele dia. É muito melhor. Sabe por quê? Você preserva relacionamento. Você preserva a pessoa, o emocional daquela pessoa. Aquela pessoa sabe que o dia que ela não estiver bem, ela sabe que você vai compreender ela. E isso faz, sabe com o quê? Com que aquela pessoa fala assim, não, eu vou procurar estar melhor. Eu vou procurar dar uma melhor resposta para isso, porque eu fui acolhido, não fui julgado. A gente, no desenvolvimento do ministério pastoral também é a mesma coisa. Você tem que ser longânimo com as pessoas. Às vezes a gente vai levar o evangelho para algumas pessoas e as pessoas não conhecem Jesus. E você prega, você ora, e aquela pessoa está sempre fazendo as coisas que você menos imagina. Não importa. Continue abençoando aquela pessoa, amando aquela pessoa. Não é o nosso papel exigir que as pessoas se convertam. O nosso papel é servir. Você vai ver que Jesus, ele curou, fez N sinais, mudou a vida de muita gente. Mas você só vai ver Jesus pedindo para seguir eles, os apóstolos. Deus, vá, a sua fé te salvou. Vai, não peques mais. Lembrou? Jesus, ele abençoava as pessoas, mas Jesus não ficava falando assim, olha, eu estou te abençoando, então você tem que vir para a igreja. Não, eu estou te abençoando porque eu tenho bênção. O que você vai fazer é o seu Deus, não importa. Liderar é isso. E o ministério pastoral, ele é desgastante muitas vezes. Você liderar pessoas é desgastante. Por isso pense, por exemplo, quando eu liderava células, uma das coisas que me fez reduzir, que eu tinha 6 células por semana, uma das coisas que eu falei assim, não, eu não vou mais liderar 6 células por semana, era de segunda a sábado. Eu falei com o meu líder, olha, eu não vou mais liderar 6 células por semana, só 3. Depois caiu para 2. Porque eu vi que eu não estava sendo um bom discipulador, porque eu não estava tendo tempo com as pessoas. Eu não estava tendo tempo com as pessoas, eu não estava tendo tempo de acompanhar, saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas que eu estava liderando, eu não estava tendo tempo de influenciar, de acompanhar. Então eu falei assim, não adianta. Aí fui abençoado, fiquei só com 2 e desenvolveram bem. Eu tinha uma célula que tinha 6 pessoas. E tinha uma pressão na época, eu pensava, tem que multiplicar, tem que crescer, tem que isso, tem que aquilo, aquela pressão horrorosa. Eu falei assim, não. Eu vou continuar liderando aqui conforme eu creio que é o propósito de Deus para eu fazer. Eu prefiro ter 6 pessoas aqui, que fiquem muito bem edificadas e cresçam no Evangelho, sejam abençoadas, do que eu ter 12 que não cresçam. A caminho lá atrás, lá, a Simone, estão vendo lá? Lá pode olhar para agora. A Simone era uma que era da nossa célula lá. Ela foi colega de serviço da Sandra, a Sandra trouxe ela para perto, e ela pode testemunhar disso que eu estou falando com vocês. Depois pode perguntar a ela se é verdade ou se não é. Eu sei que vocês acreditam em mim. Mas eu sempre importei com isso. E graças a Deus, as pessoas que participavam, que estavam sendo lideradas, todas elas permanecem firmes, estão no Evangelho, estão desenvolvendo as suas vidas. Tem gente que está no seminário, tem gente que está estudando, está correndo atrás do seu ministério, da sua vida. Gente que era liderado nosso lá, que a gente olhava, que a pessoa olhava assim e falava assim, isso aqui não vai dar em nada.
Teve um menino que chegou para a gente uma vez lá, e o pessoal olhava assim, esse menino ele é down. Ele tem algum problema. As pessoas olhavam e falavam assim, isso aí não vai conseguir não, isso aí. Chegou depressivo, tinha perdido um avô por tempo, aquela situação tão difícil, aquele menino parecia um bichinho. Mas Deus foi tão bom que esse menino passou no concurso público, foi trabalhar. Ninguém acreditava, né? Esse menino casou. Ninguém acreditava. Então construiu família. E agora esse menino que ninguém acreditava está fazendo seminário, está lá no Carisma estudando. Está estudando lá no Carisma. Ele é a esposa dele. E serve no ministério infantil lá da igreja. Já você está se vangloriando? Não. Eu estou dizendo para vocês que se você seguir aquilo que o Evangelho te mostra no sentido de liderar, é esse tipo de resultado que você vai encontrar, que você vai produzir, que você vai ter. Porque esse é o resultado que Deus quer. Só que eu não lidero eles mais, que eu já tenho 5 anos, 6 anos, 5 anos, né? Que eles não são liderados por 4 a 5 anos. Mas tudo que eles vão fazer até hoje, eles me ligam, me perguntam e querem saber o que eu acho. Quando eles foram para o seminário, eles, Jairo, nós estamos querendo ir fazer um seminário no Carisma, o que você acha? Eu falei assim, você não foi ainda não? Você está esperando o quê? Porque o nosso papel como líder cristão é cuidar de gente, e cuidar de gente é servir, é ser paciente, é ser misericordioso, é ser longânimo, é repetir quantas vezes for necessário até a pessoa entender. É assim que Jesus faz com a gente. É assim que ele faz com a gente. Quando a gente não entende, ele não para de nos falar. A hora que a gente entende, até que enfim. E a gente vai. Então, o exercício da nossa liderança, ele tem que ser fundamentado no serviço. E servir, irmãos, para a gente partir para o momento final, é servir com graça, servir com amor. Por isso que você tem que estar muito ciente do que Deus chamou você para fazer. Por isso que você tem que estar claro na sua mente o seu propósito. Por isso que você tem que desenvolver a sua caminhada dentro do seu propósito. Não significa que o seu propósito seja, por exemplo, ser um ministro de louvor, estar liderando de um grupo de louvor. Não significa que ao longo desse processo você não vai discipular pessoas, você não vai pregar para as pessoas, você não vai ensinar o evangelho. Tudo está em você. Ao longo desse processo, as pessoas vão cruzar o seu caminho e você vai fazer coisas que não necessariamente fazem parte do seu chamado, mas estão ali para você realizar. Você tem um dom, né, na área da música, está desenvolvendo seu ministério, mas aí de repente chegou alguém ali perto de você e falou assim, olha, Felipe, eu tenho um amigo meu ali que está precisando de conhecer Jesus. Tem como você ir lá fazer uma visita e pregar para ele, ser evangelista? Aí você vai lá ser evangelista. O ministério é louvor, não é evangelista. Seu ministério é ser reconciliador do homem com Deus. É o ministério da reconciliação. Seus dons são ferramentas, mas o propósito é esse. Então, quando você entende isso, você alinha esse exercício da liderança cristã, você vai vendo as coisas sendo transformadas ao seu redor. Aos olhos nossos, muitas vezes, aos olhos do homem, aos olhos naturais, parece que o nosso exercício de liderança cristã, ele não agrega multidões. Tem pessoas que vão liderar multidões. Tem pessoas que vão liderar pequenos grupos. Eu quero concluir contando o testemunho de um pastor, amigo nosso, que ele morava no interior, e foi um casal de pastores e ficaram lá, não sei se foi 1 ano e meio, 2 anos, na igreja, e só ele converteu. Só ele converteu, até que a congregação falou com aquele casal de pastores, olha, vocês têm que vir embora para cá porque vocês não produziram nada aí. Só uma pessoa converteu. 2 anos de trabalho, 1 ano e meio, 2 anos. Aí a congregação levou embora e tal. Só que aquele moço que converteu, ele converteu e foi muito bem ensinado no evangelho, se tornou um pastor. E aí, depois de alguns anos,
Ele estava numa igreja pregando, e na hora que ele pregava o evangelho, que ele fez o apelo, vieram dezenas de pessoas à frente entregar a vida para Jesus. E naquele dia, aquele casal de pastores que havia discipulado dele estava na igreja. Eles estavam lá na igreja e eles viram a glória de Deus naquele lugar. Por quê? Porque às vezes você vai estar liderando uma pessoa e essa pessoa vai liderar multidões. Às vezes você está cuidando de uma pessoa que você acha que... mas essa pessoa, Deus vai levantar para ganhar multidões e vai fazer uma obra assim estupenda. Porque você liderou ela tão bem como se fosse uma multidão. Você doou aquele seu serviço para aquela pessoa com amor, com dedicação, com empenho, com graça. Você fez o seu melhor para aquele um só. E Deus fez com que ele se multiplicasse, assim como os pães e os peixes. Então, liderar é também uma arte de você ter a sensibilidade de perceber que as coisas vão muito mais além do que o óbvio. Porque muitas vezes o óbvio é você falar assim, isso aí não vai dar em nada. Mas se você tem a sensibilidade de perceber que aquela pessoa que você está liderando, que Deus colocou diante do seu caminho, ela pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus, então você realmente é um líder. Realmente você está exercendo a liderança segundo o que Jesus quis. Porque, como eu disse no início, aqueles homens que se tornaram os apóstolos, se você perguntasse para qualquer pessoa naquela época, chegasse e falasse assim, vamos fazer uma prova de seleção de apóstolo aqui. Vamos fazer um vestibular do apostolado. Então Jesus pensou se ele montasse uma banca de avaliação e vão agora avaliar quais são as pessoas mais capacitadas da época para serem os meus apóstolos. Imagina se no reino de Deus as coisas fossem avaliadas dessa forma. Certamente aqueles 12 não seriam escolhidos. Certamente eles não passariam nesse vestibular. Mas a sensibilidade do líder viu naqueles homens a possibilidade de transformação. Então, nós como líderes somos aqueles que motivamos, que levamos os nossos liderados a serem tão bons ou até melhores do que nós. Motivamos, fazemos eles crescerem, exortamos no reservado com a graça e amor, elogiamos ele em público para que ele seja motivado. Somos aqueles parceiros, companheiros que se importam, que servem. É isso que é uma liderança cristã. Amém?